Que de Alana? Jamile, só anotando, né, Jamile? Gente, cadê a Alana? A Alana já entrou aí? Tainara, seja bem-vinda. Chegou. Então, ele vai dizer aqui no verso 2. O verso primeiro ele vai dizer, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Olana, o que é Eu meditar tenho, para você? Daniel, eu tenho esse versículo tatuado na minha coluna. Na sua coluna aí, no corpo? Amo Olha esse aí. versículo. O que é para você meditar? Meditar Conceitue meditar na lei do Senhor. é você se deter. É você parar para ouvir, sabe? É você parar para obedecer, porque às vezes, Daniel, você não precisa necessariamente estar aqui lendo a palavra. Às vezes você está no trabalho ou em algum lugar e o Espírito Santo de Deus te traz à memória um versículo que você já leu há muito tempo e acontece uma situação e Deus te traz à memória esse versículo. E você se detém nesse conselho. Você se detém a obedecer esse versículo. E você ouve a voz do Espírito Santo através desse versículo que o Espírito Santo te trouxe essa memória. Então eu entendo isso, que não necessariamente você precisa parar para estar aqui lendo a palavra. Não necessariamente isso. Olha só o conceito que eu encontrei aqui. Meditar é silenciar os ruídos externos e internos, na busca de um diálogo íntimo com a palavra e Uau! a direção de Deus. Meditar é silenciar os ruídos externos e internos, na busca de um diálogo íntimo com a palavra e a direção de Deus. Cala-se Ou todas seja, as vozes. é externa e interna. Sim. Né? Entendeu? Até a sua própria influência, até você mesmo, porque, O que eu porque falei. nós temos três inimigos, né? Nós temos pelo menos aí três inimigos: o mundo, o diabo e a nossa carne. E a carne é o pior deles. Sim. Então, meditar na palavra de Deus é silenciar a sua própria carne, é o Sim. seu próprio desejo. Quieta-te, Sacrificar. né? Como diz a Jamile, é pensar um pensamento. Ou seja, é gerenciar os pensamentos, é experimentar os pensamentos. Chegou um pensamento, você pega ele assim. Eu gosto do Augusto Cury, tem um livro, que é o Mestre dos Mestres. Ele diz que o pensamento chega, você pega ele, você analisa o pensamento. De quem é esse pensamento? Esse pensamento está de acordo com o meu propósito? Esse pensamento está de acordo com o que a palavra diz ao meu respeito? Esse pensamento, ele está em concordância com as promessas de Deus na minha vida? Não? Então vaza. Não, você precisa discernir da onde vem esse pensamento. Esse pensamento, ele é carnal? Esse pensamento, ele é diabólico? Esse pensamento tem a ver com os princípios da palavra de Deus? Então é o Espírito Santo, entendeu? Exatamente. Ou seja,
é experimentar os pensamentos o tempo todo. E a Bíblia vai dizer no Salmo 119, verso 105, que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Portanto, se a gente precisa, né, de uma lâmpada para clarear esse caminho no qual nós estamos andando, é a palavra. Então é se encher da palavra. O meditar é você pegar um salmo, porque a gente tem mania de ler a Bíblia assim, ó. Vou ler a Bíblia agora. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta aos rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de noite. Pois será como uma plantada junto ao ribeiro de água. E chegou no final do salmo, passa para o outro salmo. E vai embora. Daniel, não meditou nada. Esses dias, eu estava lá na casa da minha mãe e eu falei assim com o Espírito Santo, falei, poxa, eu vejo tanta gente decorando os versículos da Bíblia que eles nem abrem a Bíblia, eles falam assim, vão falando, outra direita. E eu falei, meu Deus, eu queria tanto, eu não consigo, eu já fiz, e eu já tentei, eu não consigo. E eu falei, aí veio assim na minha cabeça assim, mas muitas pessoas têm a Bíblia todinha, né, decorada, mas não tem intimidade comigo. Eu falei, uau, é mesmo, Senhor, eu tenho intimidade com o Senhor. Então, quando você falou sobre meditar, é muito mais de algo superficial. Eu entendo, sabe, Daniel? É algo mais profundo. Porque quando a gente fala de palavra, a gente está falando em seguida de Deus, do Espírito Santo. Então, não tem como você falar de Deus e do Espírito Santo se você não tiver profundidade. Se você não tiver experiência, se você não tiver relacionamento. Exatamente. Né? Ou seja, ontem, eu não sei se você estava prestando atenção na palavra, a Iva, ela recebeu instruções de Deus, né? Por intermédio da bispa, por intermédio dos pastores, e ela colocou essas instruções em prática. E ela teve o curso da história dela mudado, porque o que era para ser uma falência na vida dela se transformou em uma expansão. Né? Ou seja, ouvir as estratégias de Deus faz toda a diferença. Mas como é que você vai ouvir as estratégias de Deus se você não para, você não medita e você não fala, Deus, Espírito Santo, me orienta? Porque ela estava num turbilhão de emoções, porque as contas estavam chegando, estava tudo atrasado, né, se atrasando por conta da pandemia. E normalmente, quando a gente está passando por um processo desse de desestabilização, o comum é a gente ficar olhando para o mar, para as ondas, como fez Pedro. Né? Quando Jesus falou, Pedro, vem. Pedro foi, mas o que ele fez? Ele tirou os olhos do mestre e olhou para o vento. Porque a carne começa a gritar. A carne começa a querer gritar. E aí é onde que eu entro. Porque a gente fala muito sobre jejum. Ai, corta carne, corta não sei o quê. Eu sou a favor. Mas sabe, Daniel, o verdadeiro sacrifício para mim é quando você tem consciência da voz da carnalidade e da voz daquilo que é diabólico, no caso da tentação, e você, conhecendo a palavra, você diz sim para a palavra, para o Espírito Santo, e você sacrifica a carne. Então, em algum momento, ela entendeu isso. Tipo assim, carne, silêncio. Espírito Santo, fala comigo. Então, eu entendo exatamente dessa forma. Verdade. E o Salmo diz assim, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Ou seja, tem que ter uma constância, né? Tem pausa. Você tem que ter um desejo por essa palavra, né? E... Iva, você está aí na live? Se você tiver, levanta a mãozinha aí, porque eu tenho um negócio para te falar. Senão eu vou mandar para ela no direct. Só para você ver o quão é tremendo essa questão de você estar na dependência de Deus e você ouvir os conselhos de Deus. Sim. Porque
a sua vida ela pode mudar, ela pode ser transformada, assim, é um giro de 180 graus, não é 360, não você volta no mesmo lugar, né? É 180, porque estava instalado e vem para cá. Eu estava dormindo uma certa vez e a gente estava lá no serviço estudando uma legislação muito complexa, né? A qual nós trabalhamos lá. E ia ter uma reunião, um auditor da Receita Federal sobre aquela legislação, porque o Ministério da Defesa, né, a gente não estava... na verdade, existiam muitas lacunas interpretativas daquela legislação, e nós estávamos debatendo, discutindo, né? E, de repente, eu estava em casa, a gente já tinha feito, na verdade, uma reunião prévia, que antecedia aquela reunião com o auditor da Receita Federal, que é um outro órgão, é um outro ministério, né? Porque as empresas, elas têm medo da Receita Federal. Porque a Receita Federal, o símbolo dela é um leão, né? Então, nenhuma empresa quer conversar com a Receita Federal. Né? Okay. E o gestor anterior, né, o meu ex-chefe, ele não tinha contato com a Receita Federal e nem queria ter também. Só que mudou a gestão e o novo diretor falou, não, como assim? Vocês não estão conversando com a Receita? Aí ficou todo mundo assim, ué, chefe, é porque a gente não pode falar com a Receita. Por que não pode? Ele não é um ministério igual a gente? Vamos conversar com a Receita. Aí, tudo bem, então. Aí falou, vai lá e conversa com o pessoal da Receita e tenta entender a legislação. Eu sei de uma coisa, a gente marcou uma reunião prévia com o diretor, né? O diretor pegou, fez um monte de desenho do que ele entendia, e eu fiz os meus desenhos, os outros coronéis lá fizeram os desenhos, e a gente fez uma reunião prévia e falou, amanhã então a gente vai conversar com a Receita, beleza. Aí eu estava em casa, dormindo, deitado já, né? Quando eu estava quase pegando no sono, o Espírito Santo falou assim, tu não vai estudar, não? Tu não vai fazer uma apresentação, não? Aí eu falei assim, eu? Aí, e quando a gente vai buscando a Deus, a gente vai ficando sensível, né? E a gente começa a entender, começa a diferenciar a nossa voz, a voz do Espírito e assim por diante. Passa a ser natural. Se você está conversando com Deus, você está tendo relacionamento com Deus, você consegue escutar a voz de Deus. A Bíblia fala que as minhas ovelhas conhecem a minha voz, né? Enfim. De modo algum será estranhos. Aí eu fui pro computador e eu li aquela legislação como eu nunca tinha lido na minha vida. Eu comecei a ver coisa que eu nunca tinha visto, os meus olhos estavam tapados. Eu peguei o desenho do meu chefe e botei de lado e fiz outro desenho. Eu trabalho com militares, né? Meu chefe é brigadeiro. Aí, beleza. Fiz a apresentação, cheguei lá no outro dia, a gente foi para a sala de reunião. Chegamos na sala de reunião, 9 coronéis, o auditor da Receita e o meu chefe, que é brigadeiro, sentado na minha frente. Ele olha para mim e fala assim, Daniel, você vai conduzir a reunião. Você já suou frio? Uau! Eu senti quando a gota de suor desceu e escorreu pelo meu rosto e caiu assim. Eu nunca tinha suado. Foi uma das primeiras vezes que eu suei frio na vida. Eu senti que a gota rolou assim, entendeu? E rolou. Na cova dos leões. E aí que eu olhei, o pessoal do meu setor, tudo, né, os coronéis, tudo lá, e eles olharam para mim, porque assim, entre os militares, quem fala é o mais antigo. Acabou. Ponto. E eu sou civil, entendeu? Olha o estreito que eu tava. Quando eu comecei a apresentar, o meu chefe olhou para mim e falou assim, cadê o desenho que eu fiz? Aí eu olhei para ele e falei assim, chefe, vai dar certo, vai dar certo. E continuei, e fiz a minha apresentação e comecei a bombardear o auditor de perguntas. Fiz 10 perguntas.
Deus me deu 10 perguntas para eu fazer para ele. E aí, quando terminou, aí no meio da reunião, meu chefe me chamou e falou assim, cadê o desenho que eu fiz? Falei, chefe, as perguntas do seu desenho estão ali, ó. Mas estão de uma outra forma. Eu sei de uma coisa, Lana. Terminou aquela reunião, nós escrevemos aquelas perguntas, o auditor, né? E aquelas perguntas a gente encaminhou oficialmente para a Receita Federal, via ofício. E ela nos respondeu através de uma consulta, uma solução de consulta. Porque eram as dúvidas das empresas, né? Mais de 100 empresas credenciadas lá no Ministério da Defesa. E aí o que acontece? A Receita Federal nos elogiou falando assim, nós temos 25 regimes especiais no Brasil. Ninguém nunca fez o que vocês fizeram. Gol! Se você entrar aí no Google e pesquisar COCIT 71, você vai ver essa solução de consulta que todas as empresas estratégicas de defesa, pesquisam. Ela se tornou uma referência para todas as empresas que são credenciadas no Ministério da Defesa. E fruto daquela reunião, a nossa mente se abriu, entendeu? Ou seja, quando você medita na lei do Senhor, você tem um relacionamento com Deus, Ele não vai te deixar na hora da sua necessidade, na hora da sua precisão. Mesmo que você não... né, Daniel? Verdade, vai. Se eu não tivesse obedecido, sabe o que teria acontecido? Provavelmente teria acontecido, eu teria sido exonerado. Sim. Eu sou servidor público efetivo, mas tenho um cargo de confiança. Entendeu? Sim. Eu fui jogado literalmente na cova dos leões naquele dia. E eu vou te falar um negócio. Eu trabalho num ambiente extremamente competitivo. Porque militar é competitivo. E eu só trabalho com oficiais, entendeu? Superior. Interessante. Então, é uma competição, ó, a gente é embate do tempo todo, entendeu? É ferro com ferro se afiando, entendeu? E assim, eu já acostumei, assim, antigamente, para mim, era muito difícil, mas Deus me preparou para esse ambiente. Entendeu? Iva, você acabou de entrar, eu tenho uma palavra para você. Eu falei para você ficar aí, e eu tenho essa palavra para você. Quando você falou assim, que a gente tem que ouvir as estratégias de Deus, né? Acerca lá do seu negócio, e você ouviu essas estratégias, o que era para ser uma falência na sua vida se tornou uma expansão, o seu nome me chamou a atenção. Menezes Brasil. Eu não sei, você tem o seu negócio aí, né? O seu negócio dos colchões aí que você vendeu para todo mundo aí, todo mundo está doido para comprar, mas o seu nome me chamou a atenção. Eu creio que Deus ele vai expandir o seu negócio ainda mais. E esse nome, Menezes Brasil, eu fiquei pensando na Magazine Luiza. Veio na hora, sim, porque eu já fiz uma visita lá na Magazine Luiza. Essa mulher é extraordinária. O faturamento da Magazine Luiza, para vocês terem uma ideia, gira em torno de 25 bilhões por ano. É uma coisa assim astronômica. E a mulher simples, ela pega o rodo, ela vai varrer, ela vai limpar o chão da loja dela. Ela é top. É, Daniel. Isso. Aí o seu nome me chamou a atenção. Então guarda esse nome aí, Menezes Brasil. E aí, Lana, fruto daquela orientação que Deus me deu, a gente conseguiu sanar as dúvidas das empresas, né? Óbvio que a gente ainda tem outras dúvidas que a gente precisa trabalhar, mas a gente precisa estar atento à voz do Espírito Santo de Deus, porque ele é muito sensível, né? E aí, a Bíblia vai dizer que esses que meditam na lei do Senhor, né, que têm o prazer na lei do Senhor, eles são comparados a árvores plantadas à beira de águas correntes. E essas pessoas dão fruto no tempo certo. E as suas folhas não murcham. E tudo quanto faz prospera. Ou seja, em que pese você seja influenciado
todos os dias, todos os momentos que você sai na rua, que você conversa com uma pessoa, se você tem o seu prazer focado na lei do Senhor, se você tem o seu prazer, se você medita nessa lei de dia e de noite, você vai ser uma pessoa diferenciada, porque tudo quanto você fizer prosperará. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Posso Diga. falar, Dani? Dani. Deve. Então, eu entendo aqui, Daniel, que eu acho que a pessoa que é como uma árvore plantada, ela aprendeu a esperar. Não é uma pessoa muito ansiosa, ela aprendeu a esperar, a confiar, a depender. Então, igual eu falei para você, ela sabe discernir as vozes. Então, ela sabe o momento certo de agir. Por quê? Porque ela quer primeiro ouvir a direção. Então, ela não está com pressa de agir. Ela quer ouvir a direção certa. O foco dela não está em correr, em se apressar, em se receber a direção certa. Daniel, enquanto a gente estava falando aqui, eu recebi assim, um insight de uma frase. Eu posso dizer? Diga. Posso? Deve. Se você não tiver a influência gritante do pai dentro de você, corre o risco de seguir a voz de estranhos. Aí. É real. E você falou de estar plantado, né? De fato, você tem que florescer onde você está plantado. Sim. E se você está plantado, significa que você tem um terreno no qual você se alimenta. Você não é uma pessoa que fica, se alimenta aqui, se alimenta ali, se alimenta acolá. Você tem um terreno próprio. Se você está plantado, as suas raízes estão em um lugar. E aí, vai aqui uma exortação, né? Para as pessoas que andam ouvindo todo mundo, sabe? Ah, mas eu gosto do pastor tal, mas eu gosto do outro também. E aí vira aquela salada na cabeça da pessoa. E aqui na Comunidade das Nações, a gente temos o nosso bispo, que é um homem assim, fora da curva. Gente, temos os pastores, pastor Murilo, enfim, tem uma série de pastores aí, né, altamente, pastor André, que entra aqui, altamente qualificados. Você tem que estar plantado no lugar, você tem que ficar quieto no canto, gente. Eu sempre fui uma pessoa de nunca ficar visitando outras igrejas, entendeu? Porque, primeiro que eu tenho um compromisso com a minha igreja. Então, durante os meus 25 anos que eu fui de uma igreja, eu fiquei lá, entendeu? Até o dia que Deus falou, sai. E esse dia foi muito difícil. Eu já contei aqui na live, foi muito difícil. O dia que ele falou, sai. Eu saí. Entende? Hoje eu estou na Comunidade das Nações. Não vou ficar visitando outras igrejas, não. Não vou. Agora, porque você precisa se alimentar daquele terreno onde você está plantado. E a Bíblia vai dizer que essa pessoa que está plantado, né, junto a ribeiro de águas, que é a palavra, se você está plantado nisso daqui, ó, você vai dar fruto na estação própria. Daniel, eu entendo aqui plantado como fundamento. Sim? Sabe? Uma vez eu perguntei, meu Deus, o que faz uma pessoa tão rapidamente negar a dizer não para os caminhos do Senhor? Não que a gente é o bambambam, sabe, Daniel? Mas assim, o que leva a pessoa tão facilmente assim? Quando você fala de plantar, para mim tem a ver muito com base, fundamento, raiz, né? Fundamento de uma casa. Aonde a sua vida está fundamentada? Aonde a sua vida está enraizada? Quais são as suas crenças? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Você tem temor ao Senhor?
Porque o que me faz fugir da aparência do mal, Daniel, é o meu temor a Deus, é o respeito, a minha reverência a Ele, entendeu? Então, eu acho assim que a raiz, estar plantado, tem a ver muito com fundamento. E muitas pessoas não estão fundamentadas em coisa firme, sabe? Na rocha que é Jesus. Não, não está. Elas estão sendo levadas pelas emoções delas e Sim, pelas influências, né? É, é, todo crente ele tem que uma hora parar e falar assim, eu já fiz essa análise. Eu gravei meus CDs, né? Era um sonho que eu tinha no meu coração. E aí depois eu peguei o meu CD e fiquei escutando as músicas e falei assim, cara, tu acredita nisso mesmo que tu tá cantando? É isso mesmo. E eu fiquei analisando, sabe? Cara, isso é teu chamado mesmo? Tu tá convicto do teu chamado? É isso mesmo? Esse negócio aí é sincero? É do teu coração mesmo? Flui de dentro de você? E eu fiquei me perguntando, sabe? E eu acredito que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ele tem que parar uma hora e começar a tratar o chamado, a obra de Deus com seriedade. Você vai na igreja para quê? Por que que você se dispõe a trabalhar para Deus? Qual é o real objetivo? O que é que tem dentro do teu coração? Você está fazendo de coração mesmo? Ou você virou um robô mecânico que você vai para a igreja porque os seus pés te levam? Você ficou tão decepcionado com alguém na igreja que você perdeu aquela chama, o primeiro amor, de quando você vai na igreja, você não vai simplesmente porque você é bem tratado ou maltratado pelas pessoas, você vai porque você ama a Deus. Porque você tem esse desejo aqui pela palavra, entendeu? Esse desejo pela verdade, né? Isso tem que estar enraizado dentro de você. sim. Isso tem que ser muito, muito sincero, porque, como a palavra diz, Deus procura os verdadeiros adoradores. Verdade. Deus abomina a falsidade, a simulação. O povo de Israel, todas as vezes que eles, eles eram, eles tinham um coração dobre, né? Eles ora estavam adorando a Deus, ora estavam adorando outros deuses. Deus tinha nojo disso. Deus tem nojo de coração dividido. O Luiz pregou uma palavra excepcional. Integridade, coração íntegro, coração verdadeiro, puro diante de Deus. Deus não suporta um coração dividido. A Bíblia vai dizer que não pode da mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Você tem que tomar uma decisão, né? Você tem que ser fidedigno tudo aquilo que você vai fazer para Deus. Tem que ser fiel, tem que ser puro, Forte. né? E a Bíblia vai dizer que essas pessoas que estão plantadas à beira das águas, dá fruto no tempo certo e as folhas não murcham. O que quer dizer isso? As folhas não murcham. Quando você vê uma árvore com as suas folhas verdes, significa que ali tem vida, né? Que tem a cloroquina, não, cloroquina é do Bolsonaro. Clorofila, né? Ó, a clorofila que deixa a árvore verdinha, né? Que é o alimento da folha. E esse alimento, nosso alimento, nós estamos enxertados na videira. Então, se a gente está enxertado na videira, a gente tem que ter a vida na videira. A gente só tem que transmitir o que a videira passa para a gente.
Não é isso? E aqui está sendo é taxativo. Tudo que essas pessoas fizerem vai prosperar. Posso falar, Daniel? Deve. Daniel, eu ministro para criança, né? E várias vezes aconteceu de uma situação ocorrer e eu já ter a ministração pronta para dar para as crianças. E por causa daquela situação, em confronto com o meu interno, então vai borbulhar várias vozes, né? Então desperta o lado, o outro lado, que é tipo, não, fica na cama, não, desiste de tudo. E aí fica aquela coisa, a quem eu vou obedecer? Aonde eu estou fundamentada? Aonde eu estou plantada? Amanhã eu tenho que ministrar e eu estou passando por essa situação. Ei, não é sobre você. Você está fundamentada. E o fato de você estar fundamentada em Jesus não significa que você não vai passar por situações difíceis. Não vai, não significa isso. Nossa, eu estou fundamentada em Jesus e agora só maravilhas. Não se engane, isso é uma mentira, assim, absurda. E aí eu chegava no outro dia, eu falei assim, eu vou, mesmo dentro de mim, nessa situação, não querendo ir, a carne dizendo para não ir, o sacrifício sou eu. Então eu vou em obediência, porque o Espírito Santo está me esperando lá, eu marquei o encontro, então eu vou. E eu ia. E assim, várias vezes, Daniel, é incrível, incrível. Então, o que eu quero dizer é que o fato de você estar fundamentado na rocha que é Jesus não significa que você não vai passar por situações difíceis. Sim, o próprio Jesus falou, né? No mundo tereis aflições. Isso Sim. é fato. Mas, entretanto, tem bom ânimo. O bom ânimo somos nós que temos que procurar. No meio da fraqueza, a gente tem que achar força. Cadê o bom ânimo? Meu Obedecer. Deus, eu preciso de bom ânimo. Né? E aí eu fiz uma pesquisa, eu fiquei assim, gente, como assim? Dar o seu fruto na estação própria, no tempo certo, né? Aí eu fui fazer uma pesquisa assim, curiosidade. Sabia que existem frutas? Quer dizer, cada fruta ela tem a sua estação própria, outono, inverno, primavera e verão. Por exemplo, no outono, você vai encontrar tomates, banana, caqui, coco, figo, goiaba, graviola. No inverno, você vai encontrar banana, carambola, caju, coco, kiwi. Na primavera, você vai encontrar banana, abacaxi, acerola. No verão, você vai encontrar banana, abacaxi, acerola, caju, coco e assim por diante. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que tem frutas que elas estão em todas as estações. E isso me chamou a atenção porque nós temos que dar esse fruto, né, que essa palavra está dizendo aqui. E no tempo certo. Só que parece que, quer dizer, a árvore ela tem o seu processo, né, de crescimento, de poda, e no momento certo ela vai frutificar aquele fruto que ela tem que dar. Nós também temos o nosso processo. E, obviamente, a gente vai dar os frutos que a gente tem que dar. Só que nós temos que dar o fruto do Espírito, na verdade, né? O tempo todo. Faz uma parte aí que eu vou só pesquisar aqui o negócio rapidinho. Então, Daniel, você fala sobre dar frutos. Eu entendo que nós precisamos dar o fruto do Espírito Santo o tempo todo, seja no tempo
ou não, ou fora do tempo, ou seja, no tempo bom ou no tempo ruim. O tempo todo a gente precisa dar esses frutos do Espírito Santo, sabe? Não seguir as vozes de pessoas estranhas. Quando falo estranho, para mim, eu entendo que é a voz mesmo do diabo, a voz carnal, que é gritante na vida de cada um. Mas a partir do momento que a gente decide obedecer e se atentar à voz do Espírito Santo, a gente começa a caminhar com ele. E às vezes a gente nem quer, Daniel. Porque a carne diz assim, não, vai contra a sua vontade. E aí é que entra o sacrifício, né? Que eu falei que é melhor do que, às vezes é melhor que jejuar. O verdadeiro jejum, na verdade, é quando você sacrifica a sua carne. Para mim, eu tenho muito claro isso dentro de mim, sabe? Isso. Gálatas 6, Gálatas 6, verso 22, Gálatas 5, verso 22, ele vai dizer a respeito do fruto do Espírito, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o verso 23 diz assim, contra essas coisas não há lei. Ou seja, você que é essa árvore, que você está plantada aí junto a ribeiros de água, você pode dar esse fruto aí, você pode frutificar o tempo todo, essas coisas, né? Essa questão aí. Você pode compartilhar o amor, o gozo, a paz. Agora, perceba que tudo isso aqui, se nós temos o Espírito de Deus, nós já temos isso, né? E a gente precisa despertar, então, para que esse fruto ele frutifique na vida das pessoas. Coisa difícil é ter temperança, né? É você saber a hora exata de agir, por exemplo, em determinada situação. Ou às vezes alguém vem e te trata de uma forma ríspida, né? E você tem aquela palavra temperada para você aplacar aquela ira, né? Aplacar aquela... A Bíblia fala que a palavra branda, ela desvia o furor, né? Então, como é complexo, né? Você pegar, por exemplo, você ser manso. Tem hora que dá vontade de pegar um porrete assim, bater na cabeça, né, Rolanda? Mansidão, meu Deus. É porque vem de dentro para fora primeiro, né, Daniel? Uhum. Entenda que você tem que aprender a ter temperança, a ter domínio próprio. Você tem que aprender a se dominar e ajudar os outros a se dominar. Para que, no caso, em filhos, né? Aí, voltando aqui para a natureza, por exemplo, eu fiz uma pesquisa muito rápida, tá, gente? Pode ser que tenha um equívoco aqui, mas eu pesquisei pelo menos em duas fontes aqui. O morango, por exemplo, ele é um fruto do inverno. Você não encontra ele aqui em outra estação, né? Ou seja, a banana está em todas. A banana está em todas as estações aqui. Outono, inverno, primavera e verão. A laranja também está em todas. Abacaxi está ali para o lado da primavera e no verão, né? Você vê, Deus ele faz essa comparação com as estações, né? Compara o homem que está plantado ali junto a ribeiros de água como uma árvore, né? Como uma planta, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água e que dá o seu fruto na estação própria. Aí o verso 4 a gente já falou, né? Que é a questão do ímpio, que eles são espalhados como a palha, né? Pelo vento. E o verso 5 vai dizer assim: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na congregação, na comunidade dos justos. É muito assim, a Bíblia vai dizer que o
o trigo e o joio, eles precisam crescer juntos, né? Porque no final vai ser feita essa separação. Mas quando você vê uma pessoa tomando determinada atitude, você começa a entender o que tem dentro dela, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração tem está cheio, né? Sim. E não tem como esconder isso, não. Não. Isso por exemplo, diante de um confronto, isso vem à tona. Vem à tona. E a pessoa vai mostrar os frutos dela. Né? Está Então, fundamentado em quê? pois é por isso que a gente precisa saber quem são aquelas pessoas que vão exercer influência na vida da gente. Né? Porque você não vai conseguir ouvir todo mundo, não. Não. Né? E nem deve. Você quer falar? E nem deve. E nem deve. E nem deve. Você tem que fazer seleção. Você tem que fazer seleção. Você tem que olhar para os modelos que você quer seguir e falar assim, esse aqui eu já encontrei. Eu vou seguir isso daqui, né? Claro, embasado na palavra, porque ela que é a água, né? Claro. Você está plantada, essa planta aqui está plantada junto das águas, e essas águas é a palavra. Então você vai seguir o que a palavra diz. E o versículo 6 vai dizer, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Lá no início do Salmo, né, o salmista iniciou dizendo o seguinte, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. De forma taxativa. Se você fizer isso, o que esse salmo está dizendo, não andar segundo o conselho dos ímpios, né, ter o seu prazer na lei do Senhor, nela meditar de dia e de noite, você encontrou o caminho da felicidade. E o ímpio, por sua vez, ele será desarraigado da terra, ele será destruído. É a palavra que diz, né? Cadê que os... Então, o que acontece? Deus está trabalhando em nós para, posteriormente, agir através de nós. Deus está trabalhando em nós para, posteriormente, agir através de nós. Mas, para isso, Ele está alinhando o nosso coração. A coisa mais difícil que o homem precisa buscar desesperadamente é o alinhamento de coração com a palavra. Porque Deus está trabalhando em nós para agir através de nós. E não é fácil, né? não, Daniel. É um processo. Agora, Um processo longo. depende. Depende. Sabe por quê? Depende da sua sensibilidade. Porque se você ficar escutando, por exemplo, as suas emoções, você está indo pelo caminho errado. Se você escutar o que a palavra diz ao teu respeito, o teu processo ele vai ser antecipado. Porque Eu digo assim, Daniel, quando eu falo para você que é difícil, que quando é com uma pessoa que você não tem nenhuma conexão, entendeu o que eu estou querendo dizer? Uma pessoa, um vizinho, é uma pessoa que você não tem uma conexão assim de proximidade. Agora, quando é uma pessoa próxima sua, né, alguém da sua parentela, aí é mais estreito. O caminho é estreito. Não tem como você não sentir. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque você lembra daquela palavra lá que vai dizer lá em Novo Testamento que fala quando a mãe de Jesus, os irmãos dele, falam, a sua mãe, os seus irmãos estão aqui, estão querendo falar com você. E aí ele vira para os discípulos e fala, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Se lembra da palavra? São sim. todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então,
É complicado isso, porque às vezes é que lá no versículo 5 que você leu, fala assim, né? Nem os pecadores na congregação dos justos. E às vezes são pessoas próximas que nós amamos. E não é fácil isso. Por isso que eu falei que é um processo longo, não é fácil. E o mais difícil é você influenciar essas pessoas que estão próximas a você. Essas são as mais difíceis. E aí você, então, é como você passar por um processo de metamorfose. Você tem que sair de dentro do casulo e mostrar a borboleta que você virou. Para essas pessoas falar assim, poxa, eu quero fazer isso aí. Eu gostei desse negócio. Você vê, a pessoa era assim, agora uma pessoa totalmente mudada, uma pessoa segura, uma pessoa firme, uma pessoa de caráter. O que aconteceu com essa pessoa? E as pessoas vão querer imitar. Mas vai Você. além disso, Daniel. Vai além de mostrar, sabe? Vai além de aparecer. Porque, igual eu falei para você, quando é uma pessoa, um parente, às vezes, um parente seu não é um trigo, às vezes é um joio. Como lidar com essa situação? Então, é uma realidade, é muito real isso. Entendeu? Dentro da igreja, existem joios e existe trigo. Isso não é brincadeira, isso é muito sério. Então, assim, não é fácil mesmo, entendeu? Então, vai muito além mesmo. O pessoal gostou aqui quando eu falei que se fosse fácil, até Reginaldo Farias. Eu vou repetir. Se fosse fácil, até Beth Farias, né? É um processo longo. Mas olha aqui a resposta para esse questionamento aí que você fez. Davi, quando ele pecou, né, roubando Batseba de Urias, né, o profeta Natan foi e repreendeu Davi. E aí Davi me sai com uma frase dessa aqui do Salmo 51, que eu falei, Deus, o que é isso aqui? Esse cara, para escrever isso aqui, ele passou por um processo doloroso e ele aprendeu. Ele escreveu assim, ó, Salmo 51, verso 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Uau! Aí eu fiquei Sacrifício. perguntando, o que é um espírito pronto a obedecer? Sacrifício. Da carne. Entende que a gente tem que pegar o nosso espírito e falar assim, o espírito, obedece, cara. Obedece a instrução da palavra. Sim. Para de querer ouvir o que as pessoas estão dizendo ao teu respeito e escuta o que a palavra está dizendo. Espírito, entenda. O espírito pronto a obedecer. E aí ele fala assim, ó. Então, depois que o meu espírito for um espírito pronto a obedecer, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos. O problema é que tem gente que não aprendeu, portanto não consegue ensinar. Uhum. Para a gente ensinar, a gente precisa primeiro aprender. Então, eu falei assim, né? O pessoal fala assim, você é louco, você está saindo da sua igreja, você congrega mais de 25 anos, você está indo para uma igreja que tem 3.000 pessoas, 10.000 pessoas. Você é louco, tu vai ficar no meio daquela multidão perdida. Eu falei assim, eu quero isso aí. Eu quero ficar no meio da multidão e eu quero só que os olhos dele me vejam. Sabe quando? O meu processo de ida para a CN, eu estava justamente pedindo, eu estava querendo ser contemplado pelos olhos de Deus. Tem uma série de questão que ele colocou no meu coração de orientação para eu ir para lá, entende? E quando eu fui, eu falei assim, eu quero ficar no meio da multidão porque eu quero que Deus me veja. Eu não quero ser visto por ninguém, eu quero Deus me ver. Se ele me ver, aí eu acertei. Eu acertei cheio, em cheio. Então,
eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando assim, cara, mas o que você deseja assim na vida? Amigo, eu já tenho tudo. Eu sou uma pessoa realizada. Eu já recebi tudo, todos os meus sonhos, Deus realizou. Eu falo que eu estou, como é que se diz? Eu estou no lucro. O que vier daqui para frente é lucro, entendeu? Meu coração já se aquietou. Sabe quando você está assim angustiado? Eu preciso. Não preciso de nada, eu preciso de Deus. Eu já decidi isso na minha vida. Uau! Entende? Mas você não sonha? Não sonho nada, eu quero Deus. Eu quero Deus. O que for daqui para frente é com Deus. Eu não quero saber de nada. Eu quero saber de Deus. Eu tomei essa decisão já na minha vida. Eu concordo. Mas você não vai querer conquistar? Claro que eu vou conquistar. Eu vou conquistar com o que ele já me deu, com a porção, a gente tem que entender isso. Deus, ele dá uma porção para cada um. Ele deu uma porção para mim, ele deu uma porção para Lana, ele deu uma porção para Milka, ele deu uma porção para Marli. Você precisa estar com o seu coração sossegado dentro dessa porção que ele te deu. Agora, essa porção que ele te deu, ela vai se expandir. Porque se Deus tem um chamado na tua vida, um propósito na tua vida, se você for fiel no pouco, é porque a palavra fala, ele vai te colocar no muito. Entende? Não é que você vai ser uma pessoa sem desejos, sem sonhos. Não, não é isso. É que aquela porção que ele te deu, tá bom. Porque você precisa chamar a atenção dele, não é a atenção das pessoas. Não é a atenção. Você não. Por exemplo, você tem um ministério. O seu ministério é para servir. Você tem que servir. E não ser visto. Entende? Então, o Davi ele falou o seguinte: eu já entendi esse negócio. Deus, eu entendi. Não retire de mim o teu espírito. Porque se o Senhor retirar o teu espírito de mim, acabou a minha vida. Então, me dá essa alegria de novo, de volta, a alegria da tua salvação. E me sustenta com esse espírito pronto a obedecer a hora que o Senhor falar. Davi, faz assim, eu vou fazer. Davi, esse aqui é o caminho, ande nele, eu vou andar. E aí, depois que eu passar por essa experiência, esse ensinamento, aí eu vou ensinar o caminho aos transgressores, né? Os pecadores. E esses pecadores se converterão a ti. Ou seja, a partir do momento que você está com o teu coração alinhado naquilo que Deus te chamou para fazer, você vai falar e você vai influenciar, porque os pecadores vão se converter. Aqui está escrito. Quem não se submete aos ensinamentos, às orientações da liderança, não está apto para ensinar. Se você quer ensinar, você tem que se submeter. Tem gente que não se submete. Tem gente que quer ter a razão o tempo todo. Não, é a minha razão, é o meu jeito. Você vai apanhar, você vai sofrer. Se a sua liderança está te dando uma orientação, não sei nem por que eu estou falando isso aqui. Siga a orientação. Para de querer estar certo o tempo todo. Aprenda a se submeter. Né? E a fase mais difícil do processo que você está enfrentando pode te projetar para um nível de realização inimaginável. Porque, além das nuvens escuras, o sol brilha incessante. Essa frase é minha. A fase difícil do processo que você está enfrentando pode te projetar para um nível de realização inimaginável. O processo está difícil? Suporta. Aguenta. Não quero queimar etapas, não. Não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que realizar esse sonho. As pessoas têm que ouvir o que Deus colocou dentro da minha vida. Claro que vão ouvir. Mas se submeta ao processo. Se submeta à sua liderança. E aí tudo vai dar certo. Deus está nos validando nessa live, Lana. Uau. Tu tá sentindo isso, Lana?
Que Deus está te validando? Ô, Charliane, Deus está te validando nessa live, menina. Deus está olhando para você e está dizendo, yes! Deus está aprovando o teu caminho, porque o Salmo, o verso 6, vai dizer o seguinte, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Ô, Curica, Deus está aprovando o teu caminho. Você precisa de aprovação das pessoas? Você precisa de aprovação de Deus. Se você é justo, Ele que vai aprovar os teus caminhos. Deus está consolidando os seus esforços e te ensinando a construir coisas sólidas e duradouras. Eu gosto dessa palavra, consolidar. Consolidar é você juntar as partes. E aquelas partes juntadas têm um propósito, entendeu? Tem um extrato. Ou seja, todo o teu sacrifício que você tem feito no decorrer desses dias tem um propósito. Eu fico me perguntando, né? Onde é que essa live irá repousar? Porque tudo na vida repousa. Até na música, a pausa chega. Tem uma pausa. E a pausa faz parte da música. Tem gente que quer ouvir música o tempo todo. Não. Tem hora que você tem que parar. Tem hora que você tem que parar e você tem que meditar e você tem que calar a tua própria voz, calar a tua própria carne, calar as tuas ansiedades e você tem que dizer, pausa. A coisa mais linda que um produtor musical pode extrair de uma música são as pausas. Porque pausa é importante. Tem hora que a gente tem que parar, gente. Tem hora que a gente tem que parar com ativismo. Tem hora que a gente tem que sair do mecânico, entendeu? Tem hora que a gente precisa raciocinar. Meu Deus, será que o que eu estou fazendo tá correto? Será que será que os meus... Será que as minhas motivações estão corretas? Ou será que eu estou simulando? Sabe? De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você tem que plantar algo, plante verdade. Eu fiquei assim, estupefado com o que a Kaline falou ontem, ela nem viu o que ela falou. Ela disse que vai na frente do espelho e ficou se perguntando, o que foi que eu falei? Você falou o que o Espírito colocou dentro de você. E aqui vai um chicote para todo mundo. A gente precisa ouvir o que o Espírito diz internamente. Sabe? O que Deus tem tratado no teu coração? Passe isso para as pessoas. As pessoas querem ouvir. Elas não querem ouvir as tuas feridas. Elas querem ver e ouvir a tua ferida sarada. Você pode até expor a ferida, mas já está sarado. Já sarou. O bálsamo já chegou. E aí você ensina, como Davi falou, e assim ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Eu vou finalizar aqui, a gente volta só para finalizar essa parte aqui. Volta todo mundo.